um embrião humano vivo, não é? Agora, o que nós podemos é realmente estudar em modelos animais, no embrião de galinha e noutros, e hoje já se sabe que este relógio existe em várias classes de vertebrados, mas, portanto, podemos estudar os modelos animais, saber quais são os genes envolvidos, depois podemos tentar ir em embriões que morreram por outros motivos, que não de investigação científica, mas que são utilizados para a gente só verificar se parece que se passa a mesma coisa, e depois o que podemos ao sabermos que genes é que estão envolvidos, nós podemos ir ver se pessoas com mutações a nível desses genes se têm doenças que possam estar relacionadas com o relógio. E, de facto, quer dizer, eu penso que doenças na qual o relógio esteja profundamente alterado, que nós não vamos encontrar gente com essas doenças, porque eu penso que podem ser os responsáveis por uma grande causa de abortos, logo, em fases muito precoces do desenvolvimento. Agora, perturbações do relógio que sejam pontuais no tempo, perturbem durante algumas horas e depois o embrião recupera, o que no embrião não é nada estranho. O embrião tem uma capacidade inacreditável de recuperar a agressão e, portanto, se essas coisas pontuais, eu penso que isso de facto pode estar na base de algumas malformações genéticas. Por exemplo, nós temos algumas malformações genéticas que afetam a coluna vertebral e os sómitos estão na base da formação das vértebras, como a espondilocostodisostosis, é uma doença que afeta... Um nome bonito. Exato, é um nome bonito. E, por exemplo, essas doenças, muitas estão realmente associadas a mutações de genes que estão implicados no relógio. Portanto, pensa-se que pode estar relacionado. E que, aliás, algumas até têm malformações, tanto a nível das vértebras como a nível da formação do membro, portanto, dos braços e das pernas, no caso humano, e, de facto, nós já descrevemos a existência do relógio tanto a nível de formação das vértebras como depois a nível da formação dos diversos segmentos do membro. Se calhar seria bom, portanto, ao falarmos aqui de sómitos, ver se a pessoa tem alguma coisa que podia mostrar o que é o sómito e o que é que isso dá, o que é que origina depois num ser adulto. Então, eu posso aqui mostrar, portanto, eu trouxe aqui uma fotografia de um embrião humano. Este embrião é um embrião com 5 semanas de gravidez. Ora, 5 semanas de gravidez significa uma semana de atraso para a mulher. Portanto, é uma mulher que sabe que está grávida há cerca de uma semana. E nós podemos ver que de um lado e do outro do tubo neural temos estas bolinhas de tecidos, que são os sómitos. Portanto, a nível mediano, nós temos o tubo neural, que é o que vai dar origem ao sistema nervoso central de um vertebrado, e depois temos então os sómitos de um lado e do outro, que depois vão envolver o tubo neural e dar as vértebras, que no fundo são o osso que protege o nosso sistema nervoso central. Ora, estes sómitos são formados a partir deste tecido, que não é um tecido segmentado, portanto, e são formados de cima para baixo, e todos os 90 minutos há um par de sómitos que aparece de um lado e do outro. É como a badalada do relógio. Exatamente. Portanto, algo dá o sinal para que algo dá o sinal. Pronto, nós hoje sabemos que o processo é progressivo, relativamente progressivo, mas o que é facto é que esta fenda que se faz entre um sómito e o outro aparece e surge de 90 em 90 minutos. Professora, e tal como eu dizia, uma vez que estão a observar isso, se pegarem nas células que estão ainda indiferenciadas, penso eu, que depois vão dar origem a estruturas diferentes, mas elas estão naquele sítio à espera do tempo delas para se transformarem em sómitos, não é? Exatamente. Se pegar nessas células que estão, a meio dessa extensão que nós aí temos e pegar nelas e vamos pô-las em baixo, por exemplo. Exato. Elas não se desenvolvem primeiro as que estão em cima e que tirou de baixo, elas não ficam baralhadas? Se nós formos um embrião, e isto é possível perfeitamente fazer num embrião de galinha, nós podemos fazer transplantes de um embrião ao outro. Como mostra na reportagem, abrimos a casca do ovo, no caso da reportagem tiraram o embrião, mas podemos não tirar, abrimos a casca do ovo. E trabalham lá dentro. Exatamente, trabalha-se lá dentro, faz-se microcirurgia, fazem-se transplantes de um embrião para o outro e, portanto, pode-se perfeitamente tirar uma zona da parte mais posterior deste tecido e colocar à frente, num local onde era suposto formar sómitos nas próximas horas. E aquilo que verificamos é que esse local não forma sómitos. O lado contrário forma, porque o lado contrário é do embrião que recebeu o transplante, forma, mas não aquele lado. E só umas horas depois, só na altura em que de facto elas estavam programadas para formar os sómitos é que elas vão formar. De maneira contrária, se tirarmos em cima e viemos pôr cá em baixo, nós temos os sómitos que se formam logo cá em baixo, sem nada à volta. Sem nada, aquelas células sabem a hora, quando chega a hora delas. Quando chega a hora delas. A professora até costuma usar, tanto quanto eu sei, uma imagem que é muito engraçada, mas que eu acho que explica muito bem o que é que acontece, que é aquela imagem da onda num estádio de futebol, por exemplo, não é? Exatamente. Portanto, quer dizer, no fundo, este relógio, as células, portanto, no fundo, todo este tecido é constituído por células minúsculas. E cada célula tem intrinsecamente dentro dela
ela vai sofrer um evento que é cíclico ao longo do tempo. Deixe-me só dizer aqui um parênteses, porque muitas vezes as pessoas não percebem muito bem porque chamar um relógio a um evento que é cíclico. Ora, eu lembrava que, de facto, o nosso relógio da natureza, o nosso grande relógio, é a sucessão de dia e noite. Claro. Portanto, não é o relógio, não é da SWOT que a gente tem no pulso, mas, de facto, a sucessão do dia e noite. É isso que, de facto, nos dá a noção de passagem de tempo, é dia e noite. Para as células, a mesma coisa. Portanto, se nós tivermos um produto qualquer na célula que é formado, desaparece, é formado, desaparece, é formado, com um ritmo oscilatório e com uma determinada periodicidade, isso dá a noção à célula da passagem do tempo. Tinha-me dito... Tinha-lhe pedido para explicar o que é que acontece numa onda num estádio de futebol, por exemplo. É a mesma coisa. Pronto, ora, de facto, nós, num estádio de futebol, porque estas células têm um relógio intrínseco, elas, no fundo, não olham para as células do lado. Estão programadas. Estão programadas para este relógio. Eu costumo dizer, porque num campo de futebol, quando nós fazemos aquelas ondas no campo de futebol, nós temos duas hipóteses. Ou dizemos às pessoas que ou cada pessoa olha para o vizinho do lado e diz eu estou seu lado também, não é? E então nós fazemos a onda. Ou então, dizemos a cada pessoa, quando cheguei, ao segundo 1, mostra uma coisinha azul. Ao segundo, dizemos à seguinte, ao segundo 2, mostra uma coisinha azul. Ao segundo 3, mostra. E nessa altura nós temos uma onda que não é dependente da comunicação entre as células. Portanto, se cada pessoa está programada à casa de banho, para reagir àquele cenário. Exatamente, a onda propaga-se na mesma, porque as pessoas estão a fazer o seu programa independentemente do vizinho. E é um bocadinho o que se passa aqui. Estas células têm um programa intrínseco para um determinado momento fazerem uma coisa e isso independentemente do vizinho. E uma coisa a nível, pronto, assim é o que se observa. E a nível científico, um bocadinho mais entrando noutro nível, como é que há comunicação e como é que elas sabem... De que forma é que nós criamos estes acontecimentos oscilatórios, não é? No fundo, todos estes acontecimentos oscilatórios e todos, porque de facto este relógio embrionário não é o único, e há outros relógios, e poderemos eventualmente falar nisso mais tarde, mas estes acontecimentos oscilatórios são todos baseados num esquemazinho que eu mostro aqui, um esquema simplificado, daquilo que é um mecanismo de feedback negativo. Portanto, o que acontece no mecanismo de feedback negativo é que nós temos um gene que está dentro da célula, esse gene é lido, não é? Porque os genes estão dentro do núcleo, estão guardados num cofre, como eu costumo brincar a dizer, porque não se podem destruir. O gene ser lido é como que uma fotocópia que a gente vai fazer ao cofre e traz cá para fora, e depois essa fotocópia tem a receita para se fazer uma determinada proteína, diz assim, vamos imaginar que é um bolinho. Claro que se a gente ler muitas vezes o gene, fizer muitas fotocópias, fizer muitos bolinhos, começamos a ter muitas proteínas, ou os tais bolinhos. E esses podem entrar dentro do núcleo e inibir o executar das suas próprias fotocópias. Portanto, nós ativamos o sistema de fazer as proteínas, aumentamos o nível da proteína, agora a proteína vai e inibe o sistema. Portanto, deixam-se de fazer proteínas. Portanto, o nível de proteína vai baixar agora. Como baixa, deixa de haver a inibição que havia. Portanto, começam outra vez a fazer-se muitas fotocópias. E estamos sempre alto, em baixo, em cima, em baixo, em cima. E é isto que dá, então, o tal acontecimento cíclico que dá a noção de passagem de tempo à célula. Sra. Professora, normalmente estes processos acontecem, digo eu, no escuro, não é? Quando a galinha choca o ovo, está lá e tapa o ovo. Há a ideia de, se por exemplo deixássemos este processo acontecer com luz a incidir no desenvolvimento do embrião, isso poderia afetar de alguma maneira o desenvolvimento ou não? E os relógios por consequência? Essa experiência nunca foi feita. É uma experiência muito engraçada, mas de facto nunca foi feita. Porque... A ver, Inês, já vai haver uma nova experiência.